Dirá, então, aos que se acham à direita: Vinde, benditos de meu Pai. Receber o reino que vos está preparado. Porque tive fome e me destes de comer, sede, e me destes de beber, estive enfermo e me visitastes. Senhor, quando padecestes essas necessidades, e quando lhes acudimos nós? Quantas vezes acudistes ao menor de meus irmãos, tantas a mim mesmo acudistes. Mas, aos da esquerda, dirá: Retirai-vos de mim, malditos, ide ao fogo eterno, que para o demônio foi preparado. Porque tive fome e não me destes de comer, estive nu, e não me vestistes. Senhor, e quando é que vos vimos em tal estado, e não vos acudimos? Quantas vezes faltastes com o socorro ao mais ínfimo de meus irmãos, tantas a mim mesmo me faltastes. Ficai sempre preparados, pois não sabeis o dia nem a hora em que tudo isto acontecerá. Jesus reuniu os apóstolos para, em companhia deles, celebrar a festa da Páscoa. Depois, levantou-se da mesa e, tomando uma toalha e apanhando uma bacia com água, começou a lavar os pés de seus discípulos. Chegando a Simão Pedro: Não posso permitir que me laveis os pés, Senhor. Se não o permitires, não terás parte comigo. Simão retrucou: Senhor, lavai-me então não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Basta que eu vos lave os pés, que limpos estáis. Aliás, não todos. Após ter lavado os pés a seus discípulos, chegou o momento de instituir o Santíssimo Sacramento da Comunhão. Tomai e comei, este é o meu corpo, que será entregue por vós. Bebei deste todos, pois este é o meu sangue. O sangue da nova aliança, o qual por vós e por muitos será derramado em remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Instituído o Santíssimo Sacramento, Jesus turbou-se, pois sabia que um de seus discípulos, Judas Iscariotes, prometera que o entregaria aos príncipes dos sacerdotes. Quanto queres para nos entregar teu mestre? 30 moedas de prata. Jesus revela a traição. Em verdade vos digo, um de vós, que come comigo, me trairá. Sou eu, porventura, Senhor? Ou eu? Respondeu Jesus. É aquele ao qual eu der o pão molhado. E Jesus lhe disse: O que tens de fazer, faze-o depressa. E Judas saiu logo, para realizar sua traição. Logo que Judas saiu, Pouco tempo estarei convosco. Onde eu vou, não me podereis por hora seguir. Porque não vos posso por hora seguir. Darei minha vida por vós. Pedro, esta noite has de me negar 3 vezes, antes que o galo cante a segunda vez. Mas eu rezei por ti, para que não te falte a fé, e tu possas, depois, confirmar teus irmãos. Ao deixar-vos, eu vos dou um mandamento novo: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Não fiqueis aflitos de eu agora vos deixar, vou preparar-vos um lugar na casa de meu Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, sem ser por mim. depois, levantou Jesus os olhos aos céus e disse: Meu Pai, chegou a hora, glorificai vosso Filho para que vosso Filho vos glorifique e dê a vida eterna a todos os que vós lhe destes. Depois de assim falar, saiu Jesus com seus discípulos e, entrando no horto de Getsêmani, junto ao Monte das Oliveiras, disse-lhes: Sentai-vos aqui, enquanto vou rezar. Levando Pedro, Tiago e João, começou a encher-se de tristeza e pavor, e lhes disse: Triste está minha alma até a morte, esperai aqui e velai comigo. E, afastando-se deles, ajoelhou-se, debruçou o rosto sobre a terra e orou assim: Pai meu, se é possível, afastai de mim este cálice, mas que não se faça a minha vontade, e sim a vossa. Cálice, lance doloroso. Levantando-se da oração, foi a seus discípulos e, achando-os dormindo: Pedro, dormes? Não pudeste velar uma hora comigo? Acorda-te e reza, para não caíres em tentação. O espírito é pronto, mas a carne é fraca. Jesus voltou pela segunda vez e fez a mesma oração. Pai meu, se não pode este cálice passar sem que eu o beba, que seja feita a vossa vontade. Jesus foi de novo aos discípulos e os encontrou dormindo, e, deixando-os, fez a oração pela terceira vez. Então entrou em crise e lhe veio um suor em gotas de sangue, e apareceu um anjo do céu que o confortou. Depois Jesus voltou e disse aos discípulos:
Levantai-vos e vamo-nos, já se aproxima aquele que me há de trair. Prendei aquele que o beijar, será ele. Jesus entregou-se, então, aos soldados. Pedro o quis defender e cortou a orelha de Malcho, criado do sumo sacerdote. Disse-lhe Jesus: Embainha tua espada. Se eu recorresse a meu pai, ele mandaria mais de 10 legiões de anjos em minha defesa. Mas se eu o fizesse, como se cumpririam as Escrituras? Não queres que eu beba o cálice que meu pai me deu? E com essas palavras, tocou a orelha de Malcho e o curou. Depois entregou-se aos soldados, que o amarraram. Todos os discípulos o desampararam e fugiram. Pedro e João o seguiram, de longe. Depois de amarrarem Jesus, o levaram primeiramente a Anás, sogro de Caifás, e Anás o mandou a Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano. Estavam reunidos em conselho em casa de Caifás todos os sacerdotes, escribas e magistrados, do povo. Perguntaram a Jesus acerca de seus discípulos e sua doutrina, e ele respondeu: Eu sempre falei publicamente ao mundo, e sempre ensinei no templo. Pergunta àqueles que me têm ouvido, eles sabem o que eu disse. Dize-nos, em nome de Deus onipotente, se tu és Cristo, Filho de Deus. Eu o sou, e um dia vereis o Filho do Homem sentado à mão direita da majestade de Deus vir em nuvens do céu. Blasfemou. Acabais de ouvir a blasfêmia. Que dizeis? É digno. Ele merece a morte. Enquanto estava Jesus diante do tribunal, achava-se Pedro fora, no pátio, com os soldados, a aquecer-se ao fogo. Então uma criada do sumo sacerdote, olhando para Pedro: Tu também estavas com Jesus de Nazaré. Mulher, eu não o conheço. Nem sei de quem falas. Então o galo cantou. Daí a pouco outra criada ouviu, e disse aos que estavam presentes: Este também estava com Jesus Nazareno. Juro que não conheço o Nazareno. Uma hora depois, um dos servos do pontífice, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, lhe disse: Não te viu no horto junto com ele? Estás enganado. Nem conheço esse homem. Neste ponto cantou o galo pela segunda vez. E Jesus, que ia passando pelo portão, conduzido pelos soldados, olhou para Pedro, e este se lembrou das palavras que seu mestre havia dito: Antes que o galo cante a segunda vez, me hás de negar 3 vezes. E, saindo, chorou amargamente. Judas, vendo Jesus condenado à morte, arrependeu-se e tornou a levar as 30 moedas de prata aos sacerdotes, dizendo: Pequei, vendendo o sangue do justo. Como os sacerdotes não lhe dessem atenção, Judas jogou o dinheiro no templo, saiu e enforcou-se. Aqueles que guardavam Jesus, vendo-o condenado, começaram a zombar dele e a cuspir-lhe no rosto. Outros, vendando-lhe os olhos, lhe davam bofetadas, dizendo: Adivinha, Cristo, quem é que te bateu? E muitos outros maus tratos Jesus suportou em profundo silêncio. Como os sacerdotes judeus não podiam mandar executar a sentença de morte sem consentimento de Pilatos, o governador romano, Jesus foi levado perante ele, na manhã seguinte. Que tendes vós contra este homem? É um amotinador, que anda aconselhando ao povo que não pague tributo a César, e dizendo que ele é o Messias e o rei. És tu, rei dos judeus? Eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Eu não acho culpa nenhuma neste homem. Tem posto em alvoroço o povo, começando da Galiléia até aqui. Ouvindo Pilatos falar em Galiléia, perguntou se o homem era galileu, e informado de que era, mandou-o para Herodes, rei da Galiléia, que então se achava em Jerusalém. Herodes, por escárnio, o mandou revestir de traje branco e o tornou a mandar a Pilatos, sem o condenar. Pilatos desejava livrar Jesus, pois o julgava inocente. Assim, pois, para salvar Jesus, porque era hábito o governador libertar um preso, pela Páscoa, apresentou Pilatos ao povo Barrabás, um ladrão e assassino, e perguntou: Quem quereis que vos solte? A Barrabás ou a Jesus? Seja este crucificado. Solta Barrabás. Eis aqui o homem. Crucifica-o. Crucifica-o. Se soltas esse homem que se diz rei,
Não és amigo de César, pois quem se faz rei, levanta-se contra César. Mandou Pilatos levar Jesus a um pátio e o entregou aos soldados, que o despiram, o amarraram a uma coluna e o açoitaram cruelmente. Depois, pondo-lhe aos ombros, por caçoada, uma capa vermelha, entrançaram uma coroa de espinhos e lhe a meteram à força na cabeça, e na mão direita puseram-lhe uma cana, e, ajoelhando-se diante dele, diziam: Deus te salve, Rei dos Judeus. E, cuspindo-lhe no rosto, batiam-lhe na cabeça com a cana, para os espinhos penetrarem ainda mais. Pilatos pensou que, vendo Jesus em tão lastimoso estado, os judeus tivessem pena dele. Então Pilatos teve medo, mandou vir água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: Eu sou inocente do sangue deste justo. Seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. E assim, Pilatos soltou Barrabás e entregou Jesus para ser crucificado. Jesus foi crucificado, e estava padecendo cruéis tormentos, mas os judeus não tinham compaixão alguma e zombavam dele. Tu que destróis o templo de Deus, e em 3 dias o tornas a edificar, desce dessa cruz. Meu Pai, perdoai-lhes, que não sabem o que fazem. Até um dos ladrões que estavam crucificados ao lado dele blasfemava, mas o outro o repreendeu, dizendo: Não temes tu a Deus, estando para morrer? Senhor, lembra-te de mim, quando fores para teu reino. Hoje estarás comigo no paraíso. Maria, mãe de Jesus, e o apóstolo São João estavam ao pé da cruz. Vendo, pois, Jesus a mãe e o discípulo que amava, disse à mãe: Mulher, eis aí teu filho. João, eis aí tua mãe. E desde aquela hora João tomou Maria por sua mãe. Para o meio-dia, começou a escurecer-se o sol, e as trevas cobriram a terra até às 3 horas. Jesus bradou: Deus meu, por que me desamparastes? Pouco depois. Tenho sede. Estava ali um vaso de vinagre, e logo um dos soldados embebeu nele uma esponja e, pondo-a na ponta de um bambu, a ofereceu a Jesus. Jesus, provando o vinagre, disse: Tudo está consumado. E novamente bradou: Pai, em vossas mãos encomendo o meu espírito. Dizendo estas palavras, inclinou a cabeça e morreu. No mesmo instante tremeu a terra, abriram-se as sepulturas e muitos corpos de santos ressuscitaram. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Todos ficaram aterrados e disseram: Verdadeiramente este homem era inocente, era o Filho de Deus. E todo o povo, batendo no peito, voltou silencioso para Jerusalém. Como era véspera de sábado, para que não ficassem os corpos na cruz no dia do sábado de Páscoa, um homem corajoso entrou no palácio de Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus, e seu pedido foi satisfeito. O corpo de Jesus foi embalsamado com ungüentos preciosos e posto na sepultura. Mas os sacerdotes não estavam sossegados, e foram procurar Pilatos, dizendo: Aquele homem disse que ressuscitaria após 3 dias, mandai vigiar o sepulcro, para que os discípulos não venham roubar-lhe o corpo para poderem dizer ao povo que o Mestre ressuscitou. Havia já 2 dias que o corpo do Salvador jazia na sepultura quando, ao principiar do 3º dia, tremeu a terra e Jesus saiu vitorioso do sepulcro. Um anjo do céu afastou a pedra do túmulo e nela se sentou. A vista desse anjo, brilhante como a neve, espantou os guardas, que caíram por terra desacordados e depois fugiram. Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé, vieram para embalsamar a Jesus. Ao chegarem, viram a pedra arredada e o sepulcro vazio. Não está aqui, vamos dizê-lo a Pedro. Madalena correu logo a avisar os apóstolos, mas o anjo apareceu às outras 2 e: Não tenhais medo. Sei que procurais Jesus de Nazaré, ele ressuscitou. Ide dizei aos discípulos que Jesus ressuscitado os espera na Galileia. Logo que as mulheres se retiraram, apareceram Pedro e João, a quem Madalena dissera que o corpo de Jesus não estava no sepulcro. Viram que ela não lhes mentira, e voltaram para casa. Maria Madalena ficou chorando, por ter desaparecido o corpo de Jesus. Nisso, virou-se para trás e viu Jesus, mas não o reconheceu. Então Jesus a chamou pelo nome. Maria. Ó meu mestre! Vai,
E dize a meus irmãos que já subo a meu Pai e vosso Pai. A meu Deus e vosso Deus. Maria foi depressa, mas os discípulos não queriam crer que ela tivesse visto Jesus ressuscitado. Os guardas do sepulcro tinham ido dar a notícia aos príncipes dos sacerdotes. E estes resolveram dar-lhes muito dinheiro, para que dissessem que, à noite, enquanto dormiam, os discípulos tinham ido ao sepulcro, e de lá retirado o corpo. Quando a notícia chegar aos ouvidos do governador, intercederemos por vós, que não sereis castigados. Os guardas aceitaram o dinheiro e fizeram o que lhes fora recomendado. Iam nesse mesmo dia 2 discípulos pela estrada. Jesus se aproximou deles, que não o reconheceram. De que falais, e por que estáis tristes? Tão estrangeiro és em Jerusalém que não sabes o que nestes dias ali sucedeu. Que se passou? Jesus, o Messias em quem depositávamos nossas esperanças, foi crucificado. Ao chegarem a Jerusalém, encontraram juntos os apóstolos, e lhes disseram: O Senhor nos apareceu. A Pedro também. Enquanto assim falavam, tendo as portas fechadas, com medo dos judeus. A paz seja convosco. É um fantasma. Sou eu, tocai-me, e vede que os fantasmas não têm carne e osso, como eu tenho. Tendes aqui alguma coisa que comer? Os apóstolos lhe apresentaram parte de um peixe assado e um favo de mel, que Jesus diante deles comeu. Depois disse Jesus aos apóstolos: A paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, eu vos envio. E, proferidas estas palavras, soprou sobre eles, dizendo: Recebei o Espírito Santo. Serão perdoados os pecados a quem os perdoardes, e retidos a quem os retiverdes. Em terminando de falar, Jesus desapareceu. Não se achava Tomé com os outros apóstolos quando Jesus a eles se mostrou, e quando lhe contaram que tinham visto o Senhor, não quis crer. Enquanto eu não vir em suas mãos as aberturas dos cravos, e não meter o dedo no ferimento em seu lado, não acreditarei. Daí a 8 dias, encontrando-se os discípulos em casa e Tomé com eles, veio Jesus, estando as portas fechadas, e em pé no meio deles. A paz seja convosco. Tomé, põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Não sejas incrédulo, mas fiel. Senhor meu, e Deus meu. Tomé, porque viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Por ordem do Salvador, os apóstolos deixaram Jerusalém e foram para a Galileia. Na Galileia, Jesus lhes apareceu de novo. Deitai a rede do lado direito e tereis boa pescaria. Foi grande a quantidade de peixe recolhido. Souberam, assim, que fora Jesus quem lhes falara. Depois, o Salvador comeu com eles. Fim da comida, perguntou Jesus a Pedro: Simão, filho de João, tu amas-me mais que estes? Sim, Senhor, bem sabeis que vos amo. Apacenta meus cordeiros, minhas ovelhas e todo o meu rebanho. 40 dias após a ressurreição, apareceu Jesus pela última vez a seus apóstolos reunidos e lhes disse: Não vos afasteis de Jerusalém senão depois que baixar sobre vós o Espírito Santo, de quem recebereis a força para dar testemunho de mim em toda a Judeia, até as extremidades da terra. Depois Jesus levou os apóstolos ao Monte das Oliveiras e: Todo o poder me foi dado no céu e sobre a terra. Ide pelo universo todo, pregai o Evangelho a todos os povos, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai-os a fazer tudo o que vos tenho recomendado. Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E o Senhor Jesus levantou as mãos, deitou a bênção aos apóstolos e, enquanto os abençoava, se ergueu nos ares e subiu ao céu, onde está sentado à direita de Deus. Maravilhados e saudosos, os apóstolos o foram seguindo com os olhos, até que uma nuvem o encobriu e 2 anjos apareceram diante deles, vestidos de branco, e lhes disseram: Homens da Galileia, que estáis olhando para o céu? Este Jesus que se elevou agora dentre vós, assim voltará um dia da maneira que o viste subir. Adoraram os apóstolos a seu divino mestre, e tornaram a Jerusalém louvando a Deus. Final desta emocionante história. Onde aguardaremos a sua volta triunfal, no momento em que Deus
assim designar.